finalmente já está quase na hora de você fazer a prova. Se você perdeu alguma coisa durante toda essa trajetória, calma, não precisa ficar desesperado, porque nesse vídeo eu vou te mostrar um modelo de redação que vai funcionar perfeitamente, mesmo que você esteja no atropelo e no desespero para fazer a redação hoje ou amanhã, isso vai funcionar para você. Fique nesse vídeo porque cada minuto valerá a pena. Olá pessoal, eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, eu já tive participação em um monte de bancas de concurso e, mais do que isso, sou autor de livros relacionados à redação, e inclusive tem a ver com redação sem enrolação, que é o que nós vamos fazer exatamente nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você um modelo salva-vidas, SOS Enem, modelo salva-vidas, um modelo que você poderá utilizar. Qualquer coisa, pause o vídeo, vai funcionar muito bem, porque a gente já usou esse modelo várias vezes. Já vai um alerta, não faz diferença se todos os usuários desse canal usarem o mesmo vídeo. O examinador, ele necessita te dar a nota da mesma forma. Então não precisa ficar preocupado se todo mundo vai usar o mesmo modelo, que você vai tirar nota da mesma forma, ok? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos logo. Aí o link do livro aqui também tá embaixo, caso você queira comprar, não deixe de fazer isso porque vai valer a pena. Então vamos embora, galera. O que eu tô mostrando para vocês aí na tela? É um modelo de redação que serve para todos os temas. Então isso é importante. Sempre o alunato fica me perguntando, mas professor, qual que vai ser o tema? O que eu faço? Se for o tema X, se for o tema Y? Galera, não interessa. O que interessa é que você tenha dentro da sua cabecinha e mais ou menos planejado um modelo que vai servir a todos. Vou mostrar para vocês o modelo e já está aparecendo para vocês aí na tela. E esse modelo, ele será possível, ele será responsável, ele poderá te capacitar para que você seja capaz de encaixar qualquer tema nele. Vamos ver lá, ó. Segundo Burke, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Logo de início, logo de cara, esse texto aqui, esse modelo, ele já te dá uma coisa importantíssima em qualquer redação, que é o seguinte: ele já vai te dar a capacidade de ganhar pontos no que se refere à citação. Então a gente já tem aqui uma citação, ó, um povo que não conhece a história está condenado a repeti-la. Isso é uma citação e isso por si só já te garante 200 pontos na redação, ok? Vamos seguir então com assim, vírgula, a discussão sobre, e aí você vai colocar o tema, não interessa o tema, qualquer que seja o tema você vai colocar aqui. A discussão sobre a questão dos povos, das populações indígenas, a questão sobre um conflito que está acontecendo em determinado país, a discussão sobre o fato de das pessoas idosas não terem espaço no mercado de trabalho, tanto faz o tema. A questão sobre a fome, tanto faz o tema, tá? E você vai aqui, nessa parte, você vai repetir exatamente o que te pediram, tá? Você vai copiar exatamente o tema. Tem que copiar o tema todo, galera. Já fiz vídeo sobre isso. Todas as palavras da redação, elas necessitam ser colocadas. E vai ser exatamente nessa hora aqui que você vai colocar, tá? E depois a gente segue dizendo, ó, deve levar em conta os erros do passado. Então isso daqui está trazendo uma citação, está conectando e dizendo, olha, eu estou dizendo essa citação porque você que está fazendo a redação, você tem que considerar os erros do passado na hora de resolver esse problema, tá? Embora date de tempos atrás, essa questão no país atualmente surge das mesmas conotações originais. Aqui que vem a parte um pouco mais complicada, que é a parte de você relacionar ao tema. Então vamos supor que o tema seja fome no mundo. Você vai dizer lá, esse problema fome no mundo, ele é relacionado desde tempos atrás no Brasil. Você vai dizer da seguinte forma, ele é relacionado ao pensamento excludente das pessoas que mandam no país, por exemplo. Ou você vai dizer, esse problema da fome, ele tem a ver com o fato da sociedade ser desigual, por exemplo. Ou esse problema da fome tem a ver com o fato de que a produção não é incentivada por meios tecnológicos para poder produzir mais. Enfim, você vai dar uma justificativa. Então, esse relacionar ao tema é você dar uma justificativa dentro do tema proposto, ok? Então, no entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução de tal problema. É claro que aqui você vai ter que ter muita sensibilidade, porque se você tiver, por exemplo, diante de uma redação que não tem nada de denúncia, como por exemplo a questão da fome, então você vai tirar aqui, não adianta você falar o receio de denunciar dificulta a resolução. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver você denunciar na questão das pessoas que não têm segurança alimentar. Então, dependendo do tema, você vai tirar. Agora, se isso daqui fosse, por exemplo, o preconceito com os idosos no mercado de trabalho, aí sim você já poderia falar em denúncia, tá? Mas no outro caso você não poderia falar, ok? Então, seguindo.
Dessa forma, é importante salientar, já ensinava Sócrates. Outra coisa, eu coloquei aí essa redação sempre com esses risquinhos de baixo, esse sublinhado. Eu estou mostrando os conectivos, que é um item que também vale ponto na redação. Eu já fiz texto sobre isso, maratona é a nossa playlist, obviamente. E aí esses conectivos, eles pontuam e pontuam forte também, tá? Por isso que eu estou mostrando que em cada linha você precisa ter um conectivo, ok? Então, os erros são consequência da ignorância humana. Logo, é válido analisar que as causas de... E aí a gente vai relacionar o tema repetindo as causas dessa problemática, as causas de tal questão e por aí vai. Estão relacionadas ao comportamento inadequado de desconhecimento sobre. E aí, claro, nós vamos conectar mais uma vez. Se for uma questão sobre fome, sobre sede, sobre desmatamento, talvez a gente não adiantaria a gente dizer que é uma questão de desconhecimento. Então, eu quero que você tenha uma sensibilidade para ser capaz de perceber que em algumas situações você tem que trocar. Então, dependendo da questão, por exemplo, um conhecimento, você diz, olha, tem gente passando fome por causa do desconhecimento, aí não faz sentido. Mas se você falar, tem gente que não contrata um idoso porque ele acha que o idoso não produz, isso é um desconhecimento do idoso. Aí, da capacidade do idoso, aí sim, poderia ser um desconhecimento, tá? E você vai continuar. Uma pessoa sem instrução correta acaba, por consequência, desviando-se do caminho virtuoso, pois, como diria Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Percebam, senhoras e senhores, que é necessário que você conecte esse modelo com alguma coisa que faça sentido dentro do tema que você está colocando, tá? Eu sempre trabalho esse modelinho com os meus alunos, eles sempre têm tido muita nota com isso, e algumas vezes eles falham porque eles meio que se esquecem que o negócio tem que ter uma certa conexão. E aí quando eles percebem, já era, já não deu para conectar mais, tá? Então, vamos continuar dizendo lá o seguinte. No terceiro parágrafo a gente começa com a resolução Dessart, né, que é a mesma coisa que portanto que Destart. É indispensável a adoção de medidas capazes de dirimir a grave problemática. Posto isso, vale lembrar Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Perceba que que a nossa redação a gente coloca um monte de citação, dependendo do tamanho da sua letra. Essas citações não vão caber todas, você vai ter que tirar algumas, mas pelo menos coloque pelo menos duas, e pelo menos duas que tenham muito sentido com aquilo que você está falando, conectando dessa forma aqui. Aqui a gente diz que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, e na sequência a gente vai dizer que a resolução do problema é mais educação. Então perceba, se eu fosse colocar uma solução jurídica, né, se eu fosse dizer que a solução seria criar leis, aí não caberia eu colocar o Nelson Mandela nessa citação da educação, porque eu estaria dizendo que o meu problema aqui teria que ser criar leis. Como a questão que não vai ser criar leis, a questão vai ser investir na educação, então aqui a citação cabe. Então você tem que ter sensibilidade na hora de fazer isso, tá? Portanto, cabe ao Ministério da Educação implementar nos livros didáticos obrigatórios plano de aula problematizando, aí você pode repetir problematizando isso, problematizando essa questão, e dependendo da sua letra, se for muito miudinha, você pode repetir aqui o tema com outras palavras, sempre tentando repetir com outras palavras, tá? O fito, ou seja, o objetivo, é despertar o senso crítico nos alunos. Dessart, ou seja, dessa forma, eles serão agentes engajados na disseminação das ideias certas, além de estarem modificando as próprias atitudes. Então é importante que você coloque sempre na sua cabeça que esse modelo aqui ele não vai ser totalmente copiado, mas se você segui-lo o máximo que você conseguir, você vai ganhar muitos pontos, porque a gente estruturou ele aqui exatamente da forma que o examinador te pede, exatamente da forma que você vai ser cobrado. Dica: pause o vídeo aí onde quer que seja que você consiga ver o texto, tem alguns momentos do vídeo aí que tem isso, copie isso, treine, deixe os espaços vazios, tente memorizar ao máximo e na hora da redação você tente segui-lo. É como se fosse um treinamento numa dança, que você vai treinando os passos dentro de casa sozinho e quando chega na hora você faz os passos. É claro que você não vai fazer exatamente igual, mas se você fizer minimamente parecido ali da sua forma, você poderá ali ser percebido como um bom dançarino, e o mesmo serve aqui para a redação, ok? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí, principalmente para quem está nesse sufoco, nesse desespero, nos últimos momentos aí para a prova. Não se esqueça de ajudar o canal, deixar seu like, caso queira se aprofundar, o nosso link, o nosso vídeo se encontra, o nosso link do vídeo se encontra aqui na descrição, lá na Amazon, temos o livro baratinho, etc. Não se esqueça de compartilhar a nossa playlist, caso você tenha tempo, porque você vai arrebentar no Enem, porque a gente aqui sempre explica e vai direto ao ponto daquilo que você precisa para que você não perca tempo, ok? Então ficamos por aqui hoje, pessoal. Até a próxima. Fui!